Deixa eu só arrumar aqui as questões técnicas aqui, gente. Só um minutinho. Peraí. Nossa, apanhando aqui do equipamento. 1-0 pro equipamento. Bem, pessoal, boa noite, né? Mais uma vez. A gente vai dar início ao nosso estudo de Evangelho da semana, né? A gente está lá, né, no Mateus, né? Então, enquanto alguns companheiros vão chegando, né, só lembrar, né, que o estudo a gente está fazendo aqui pelo Instagram e pelo Jitsi, né? Então, quem quiser participar, tá? Fica à vontade. E aí nós vamos fazer a nossa prece, né, para a gente poder estar aí começando o nosso estudo da noite, né? Só um minutinho que tem mais gente entrando aqui e a gente já faz a prece para a gente começar. Tá bom, pessoal? Lembrando que a gente terminou o estudo do livro Nosso Lar, né, no domingo. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer, né? Se a gente vai continuar pelo outro livro, alguma coisa, né? Tem até a sugestão de pegar os mensageiros, né? Mas a gente vai ver ainda aí como é que fica essa questão do domingo, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, ou seja, pensar em Jesus, pedir ao Pai de amor que possa neste momento envolver os nossos corações e mentes nas suas vibrações de paz e de luz, pedir a espiritualidade amiga que nos acompanhe, nos envolva, nos intua e que possamos desenvolver o trabalho deste estudo juntos, alicerçados no Evangelho do Cristo. Agradecemos Jesus a todos e pedimos que fique conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal? A gente pegar aqui a nossa bibliazinha, né? Nossa companheira aí de tantos e tantos anos, né? Essa amiga, nossa surrada, né? Bíblia, né? Quem fala que espírita não lê Bíblia, lê, tá, gente? Lê. Claro que a interpretação, né? Aí que é o segredo da coisa, né? Tem que saber ler e saber interpretar o que está aqui, né? Sabe que a verdade, né? São as práticas do Cristo, né? São aquilo que o Mestre nos ensina. Né? Claro que a gente tem grande respeito pelo Antigo Testamento, né? Com toda essa tradição espiritual, né? Mas nós sabemos que o Antigo Testamento ele conversa muito com o povo de Israel, né? E dentro ali de uma metodologia antiga. Hoje, né? A gente vai focar no Evangelho, né? Porque o Evangelho é a luz de que precisamos aí, né? Para seguir em frente, né, gente? Então nós estamos lá no capítulo 14. Né? Lembrando que o capítulo 14 de Mateus, né? Ele vai falar para a gente, né, principalmente de algumas passagens ali imediatas da vida de Jesus, a multiplicação dos pães, né, que a gente estudou na última semana, né, o andar de Jesus sobre as águas também, que a gente estudou no último, né, que a gente entrou no último estudo. Boa noite, né, meus amigos. Fala um pouco do João Batista, né, no início lá fala, né, o Mateus relata a morte do João Batista de maneira muito sucinta, né, e agora nós vamos dar continuidade, né, terminar o capítulo 14, tá, gente? E a partir do capítulo 14 a gente vai seguindo em frente, né? Lembrando, gente, que alguém tiver alguma dúvida, alguma questão do Evangelho aí que quer trazer, que quer perguntar, pode ficar à vontade também, tá? Porque muitas vezes a gente vai ler um texto do Evangelho, traz uma questão lá, né, das outras passagens ou de alguma coisa que a gente às vezes tem uma certa dificuldade ou a gente não entende bem, né? Então nós estamos aqui para a gente poder aí juntos aí, né, tentar tirar o espírito da letra, né? Conforme Jesus falava, né? A gente não tem que se prender na letra do Evangelho, sim na essência espiritual daquilo que é dito, né? Então, muito conteúdo do que Jesus fala, né? A gente vai entender na prática diária ali, né? Daquilo que Jesus fazia, realizava. Então, né? Vamos lá onde a gente parou. Eu vou lendo, tá, gente? E a gente vai conversando. E se alguém quiser perguntar, mesmo que não seja do tema aqui em específico, tá? Não tem problema. Então, né, terminamos o último capítulo, né, fazendo um retrospecto aí, né, com Pedro andando sobre as águas lá e afundando ao lado do Cristo, né? Lembrar que isso tem uma grande simbologia, espiritualmente falando, né? A água é, desde sempre, a representação da matéria, da vida material, né? Então, tudo aquilo que aparece no Evangelho, que tem, né, a ver com a estrutura da água, falando de água,
está falando de questões da nossa vida material. Então nós vamos ver que toda a história da Bíblia é uma construção, né? No sentido de nos ensinar a passar pelas águas, né? Tem a água do nascimento, tem a água do batismo, né? São símbolos, né? Nós vamos ver que a criação lá no Gênesis se inicia sobre as águas, nós vamos ver lá, né, o Noé, nós vamos ver lá os grandes rios, né, onde a civilização começa, lá o Tigre, o Eufrates, né? Depois o Nilo e tantos outros, né? Nós vamos perceber o Moisés transformando a água em sangue, né? O Moisés abrindo o mar Vermelho, Elias atravessando o Rio Jordão, né? Então o Noé com a arca, né? Então tem toda uma construção de gente atravessando a água aí, né? Atravessar a água é viver a vida, tá, gente? A travessia do mar, a travessia da água é um símbolo sobre viver a vida, tá bom? Então quando Jesus anda sobre as águas, demonstra que o Cristo, né? Ele, diferente do Moisés ou do Noé, né? O Noé se protege da vida material, né? O Moisés, ele passa se afastando. Jesus anda por cima, porque Jesus domina sobre a água, né? O ato de Jesus andar sobre a água, né, a par do fenômeno espiritual mediúnico que aconteceu ali com o Cristo, né, tem um simbolismo muito profundo, porque fala o seguinte: o Cristo, né, Jesus, não é dominado por nada material, ou seja, nenhuma questão da matéria tem influência sobre Jesus. Jesus não se preocupa com as questões da vida material, nem se assusta com ela, nem tem medo, né, nem é dominado, né. A Guilherme falando, você fez uma live falando sobre o batismo na visão espírita. Como encontra? Tá lá no Amigos do Caminho. Tem uma parte lá, não sei se o Instagram juntou, né? Mas tinha uma parte do Instagram chamada IGTV. Se você for lá na abinha, você vai ver que tem uma parte só de vídeo, né? É lá nos primeiros vídeos que a gente fez, né? O que é o batismo, gente? O batismo é um hábito religioso, né? Um ritual, né? A gente estava falando de ritual ontem, quando a gente estava falando de religiosidade. O batismo é um ritual que nasce, né, numa escola pré-cristã, né? Ou seja, a ordem essênia, que era um proto-cristianismo, né? Porque não tinha Jesus ainda, né? Jesus, apesar de ter conhecido a ordem essênia, né? E meio que ter sido um dos pivôs do fim da ordem essênia, né? Porque ele modifica a estrutura do negócio, né? A ordem essênia já batizava, tá? O ato da ablação, ou seja, de passar pela água, tinha todo um significado nas religiões mais antigas, né? No Egito, na Babilônia, na Caldeia, né? Na Grécia. E os judeus, né, tinham, o pessoal que era essênio, eles tinham esse hábito, né? Porque é um símbolo, né? Então você entrava na água, saía da água. Era um símbolo para a pessoa estar renascendo, era um símbolo para a pessoa estar passando pelas provas da matéria, né? Era um símbolo, né? O ritual existe como um fixador de alguma ideia. Então por que a pessoa passa pela água lá no batismo? Aquilo fixa na ideia dela, né, na mente dela, a ideia de uma renovação. Quando você já faz isso sem precisar do ritual, você se liberta, não precisa daquele ritual, né? Então, o que é o batismo? Nada mais é do que a mudança, aquilo que na doutrina espírita a gente chama de reforma íntima, né? É o despertar do novo ser, é o nascer de novo, né? Vocês podem ver que todos os relatos lá de batismo na época de Jesus, né, o João Batista falava assim, ó, produzir fruto de arrependimento. Não adianta entrar aqui na água aqui, sair lavado aqui não, porque o negócio não é bem assim não, né? Tem que ser na intimidade. Podemos dizer que quando estamos dentro da água, estamos submersos na vida material e sobre as águas, quando já superamos as questões. Isso mesmo, Carlos. É exatamente isso, né? Dentro do simbolismo evangélico e bíblico é isso, né? O Pedro tentou. O que aconteceu? O Pedro afunda, né? Porque o Pedro é muito interessante, porque o Pedro, né, aqui no capítulo, ele é o nosso símbolo. Tá? Nenhum discípulo de Jesus, né, apesar que os discípulos eram um extrato da humanidade, ou seja, cada discípulo representa uma característica da humanidade, né? O Pedro, na minha opinião, ele é a gente. O Pedro é meu André Luiz da época de Jesus, né? Porque o André Luiz, lá no Nosso Lar, nos livros dele, ele faz aquelas perguntas sem noção, ele não entende os trem direito, né? Ele é o curioso, né? O André Luiz é a gente no plano espiritual, quem está aprendendo. Né? Ele é o personagem com quem a gente se identifica, né? Não é o André Luiz que traz as grandes lições, é o André Luiz que recebe as grandes lições, né? E junto com ele a gente recebe também. Mesma coisa é o Pedro, né? O Pedro é, vamos dizer assim, o narrador personagem, ou seja, o Pedro é aquele personagem com o qual a gente se identifica. A gente vê o Pedro lá, a gente se vê lá dentro da... Né? Fala, nossa, eu vou defender Jesus aqui, depois eu morro de medo. Nossa, né? Vou provar para Jesus que eu amo, vou cortar o olho do cara. Fala aqui, viu, mestre? Bati no cara aqui, ó. Né? O Pedro é a gente.
Então, quando Pedro tenta andar sobre as águas, ele tenta se aproximar do Cristo, mas ele não dá conta. Né? Por quê? Porque ele vê o vento e a chuva que estava tendo, né? As ondas, e ele teme. Quando ele teme, né? O medo é a fé ao contrário. O que é que acontece? Ele começa a afundar nas questões da matéria. Né? Então, quando nós estamos muito envolvidos na matéria, né? E a água da matéria são as provas da nossa vida, se a gente deixar que ele engole a gente. Né? Conta, problemas do dia a dia, é briga, é política, é futebol, é vício, sei lá o que, né? Então aquilo sempre deixar que ele engole a gente. E aí vem o Cristo, o que Jesus faz pelo Pedro? Jesus puxa o Pedro para fora de novo. Né? A espiritualidade trabalha na gente com o objetivo de nos tirar da matéria, não que a matéria seja ruim, né? Mas a gente também não precisa afogar na matéria. Olha o simbolismo, né? A matéria é útil. Da matéria a gente tira a vida, tira o aprendizado, né? Mas eu não preciso, né, afundar totalmente na vida material, eu não preciso ser totalmente materialista. Né? Eu posso começar, né, a sair um pouquinho, a pisar na água ali, a andar no barco. Né? O barco já é melhor, já estou no barco, já não tô navegando. Né? Então o pescador é o que tira o peixe da água. Olha quanto simbolismo que tem em torno de água. Né? O peixe é aquele que só vive dentro da água. Aí Jesus fala assim, vocês vão ser pescador de homens. O que Jesus está falando? Olha o simbolismo profundo. Ele está falando, olha, vocês vão tirar a gente da matéria. Não é matando não, tá, gente? Tirar a gente da matéria no sentido de abrir os olhos de alguém, né, para aquilo que está além da matéria. Isso é a missão dos discípulos. Por isso que eles são pescadores de homens, né? Por isso que Jesus, no seu simbolismo, ele traz essa questão, né, da pesca, né, essa coisa toda. Mas vamos continuar. Tendo atravessado o lago, foram parar a terra de Genesar. Genesar porque o lago chama Genezaré para aquele povo daquela região, né? Então a terra de Genesar ou de Gadara, lembra lá do Gadareno, né? Ele não vai aparecer aqui não, né? Tendo reconhecido o povo daquele lugar, mandaram mensageiros por todo aquele país. País parece com país, né, gente? Na verdade é uma aldeiazinha, tá, gente? É um vilarejo em torno do lago lá, tá? País é né? Você pensa esse país, Estados Unidos, Colômbia, né? Não. País aqui é a região ali, né? Israel é pequenininho, tá, gente? Israel cabe aqui, né? Israel cabe 3 Israel dentro do estado do Rio de Janeiro, tá? Pra vocês terem ideia. Então é um trenzinho miudinho, tá? E não era o país inteiro, não, era só a cercania do lago ali, só quem estava em torno do lago. Né? Por todo aquele país, eles apresentaram todos os que padeciam algum mal, rogando-lhe que os deixasse tocar sequer a orla do seu vestido. E todos os que o tocaram ficaram sãos. Né? Então aqui também tem um simbolismo interessante. Primeiro, né, nós temos que ver aqui, o Mateus, o rei da síntese. Né? O Mateus aqui, ele faz uma síntese, ele reduz ali a narrativa, né? Enquanto que nos outros evangelhos tem um relato lá, né? E o Mateus também fala um pouco sobre algumas outras situações, né? Que é os endemoniados lá, né? Que é o pessoal que está obsidiado, as pessoas né, que tinham problemas, né? As curas, a interação de Jesus. O Mateus fala assim, ó, chegou lá, todo mundo juntou nele, veio todo mundo que queria ser curado. Né? Ou seja, o Mateus ele sintetiza 6 meses da vida de Jesus em 3 linhas. Tá? Isso aqui ele faz um negócio assim, né? Porque talvez não fosse o foco daquilo que o Mateus queria, né, mais, o que chamava mais a atenção dele. Né? Um escritor, quando ele vai registrar algum texto, ele vai pegar aquilo que toca mais. Né? Então você vai ver que as passagens que o Mateus foi mais tocado, elas são mais ricas de comentários. Você já lembra mais, guarda mais no coração. É natural. Né? O João Evangelista ele escreve das passagens que tocam ele mais. Né? Você vai ver lá um monte de coisa que não tem nos outros evangelhos, no Evangelho do João. Né? Porque cada um lembra dentro de determinado aspecto. E é interessante que eles trazem as pessoas que estão doentes, né? Olha só, né? Trazem até Jesus todos que padeciam de algum mal, rogando-lhe para que os deixasse sequer tocar a orla do seu vestido. Né? O vestido era a túnica que ele usava, né? E por que tocar a orla, gente? A orla, né, é a barra, né? Como a gente usa a calça, né? É aquela barra da calça lá, quando no vestido da mulher, né? É aquela barra do vestido mesmo. Por que as pessoas queriam tocar, né? O vestido, a roupa, também tinha um simbolismo. O que é a roupa? É aquilo que está do lado de fora, é a superfície. Né? E tem toda uma construção de símbolo em torno da roupa de Jesus.
né? Não é a primeira vez que as pessoas tocam a veste de Jesus, né? A moça que tinha o fluxo de sangue, ela tocou Jesus e se curou, né? Quando Jesus vai ser crucificado, os soldados romanos pegam o manto dele e jogam um dado lá para ver quem vai ficar com o manto, que é uma coisa cara. A roupa naquela época era cara. A pessoa tinha um manto, uma túnica. Jesus devia ter um manto e uma túnica. Isso é coisa de rico, tá? Então, assim, a pessoa tivesse 2 mantos, 2 túnicas, é milionário, cara. O que é isso? Cara, é rico, né? Normalmente era um item, né? Porque a túnica era aquele vestidão, né? E o manto era um pano que eles enrolavam no corpo que servia para tudo. Se tivesse muito quente, eles enrolavam para se isolar do calor. Se tivesse muito frio, eles enrolavam como cobertor. Eles usavam aquilo para se cobrir de noite. Eles usavam as dobras do manto para guardar as coisas. Então o manto tinha 1001 utilidade. Tanto é que muita gente era enterrada no próprio manto, né? Para vocês verem que o negócio era, né? O tecido era muito caro. Mas o que simboliza tocar na orla de Jesus? Ou seja, na veste, olha, na superfície, né? Isso significa que os romanos, né? Depois a gente vai ver lá os romanos jogando, né? Apesar que não era romano nada, eram uns soldados sírios lá, que era tipo mercenário, né, que trabalhava para o Império Romano, mas não era romano de nascimento. Se fosse romano, eles iam ser talvez o centurião lá, o cara que era o chefe, devia ser romano mesmo, né? Era muito comum isso, né? O romano mesmo era o líder, né? O centurião, o decurião, né? Era o cara que era... E os soldados rasos, vamos dizer assim, normalmente eram alistados, né, de povos daquela região mesmo ali, né? Judeu não devia ter, mas com certeza sírio, armênios ali, ou outras religiões. Na Armênia nem tanto também, não, porque é maior na Europa. Mas sírio ali, pessoal daquela região ali da Árabe, ali, pode ter certeza que tinha muito. E o que acontece? O vestido de Jesus, né, que é dividido, né, vamos pegar, né, o vestido significa superfície. Então quem toca na superfície de Jesus cura. Olha só que interessante. Né? Jesus, ele traz uma renovação tão grande para a consciência humana, do planeta Terra, para a gente enquanto indivíduo, né? Que aquele que toca no Cristo, mesmo que seja superficialmente, ou seja, na orla do vestido, na parte mais, né, superficial e que está lá mais ligado com o chão, cura. Isso tem, claro, né, o sentido lá da pessoa tocando, mas tem um sentido muito profundo, ou seja, o Evangelho, mesmo a superfície do Evangelho, tem um poder de transformação que a gente nem imagina. Imagina quando você toca em Jesus mesmo, você vai lá e bota a mão na mão do Cristo. Aí é outra coisa, né? Então, isso, tocar na veste é tocar na superfície. Né? A superficialidade, ou seja, aquilo que você entende lá de levinho, mais por cima ali, né, do que Jesus ensina, já é suficiente para curar. E aí nós vamos ver, a Igreja Católica ela é construída sobre o quê? Sobre as vestes do Cristo, né? Porque os romanos dividem as vestes do Cristo. Olha que simbolismo, né? Ou seja, as vestes é a exterioridade. A Igreja Católica representa o quê? A exterioridade de Jesus, do Evangelho. Mesmo assim cura. Mesmo assim produz transformação, mudança, melhora. Né? Mesmo assim se torna a Igreja Católica o palco da reencarnação de milhares de espíritos iluminados, né? Espíritos, como diria o Emmanuel, espíritos de escola, ou seja, espíritos de elevação, né? Que vão ali militar nas suas fileiras, né? Alguns vão ficar famosos, vão ser chamados de santos, outros vão ser heróis silenciosos, né? Que vão trabalhar ali no meio da estrutura da igreja, fazendo muito mais pelo evangelho do que aqueles que estão na liderança, né? Lembrando, gente, que nem todo santo é santo, no sentido que nem todo santo é espírito de luz, tá? Era muito comum na Idade Média a família comprar título de santo para um parente que foi padre, ou bispo, ou papa, né? Para ter um santo na linhagem lá. E às vezes a igreja mesmo concedia o título de santo para pessoas de uma, né, conduta extremamente duvidosa. Né? Eu sempre pego o exemplo, né, do famoso Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola, ele é um santo para a Igreja Católica, mas se você for estudar a vida do cara, ele é um assassino. Né? Ele matou um monte de gente. Né? É um cara que é um guerreiro, um cara que saia matando os outros lá e que, né, quando ele forma a Companhia de Jesus, ele leva uma estrutura militar para dentro da igreja. Né? Então, assim, o cara de amor, carinho, caridade, bondade não tinha nada. Né? Ele podia ser um ótimo estrategista para a guerra, né? Mas não é o cara que ia tirar da boca dele para dar para os pobres, entendeu? E quando ele desencarnou, porque ele prestou um grande serviço, ele foi santificado, né, pela igreja. Isso quer dizer que lá no mundo espiritual ele não ser iluminado? Não. Né? Como também quer dizer que muitos que não foram, né, inclusive gente que foi queimada pela igreja, são entidades venerandas. Você pega a Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc, né, foi queimada viva pela Inquisição,
E ela é um espírito iluminado, né? Pelo menos sai da encarnação iluminada. Ela foi o Judas, né? Mas ali ela resolveu o problema dela, né? A Joana d'Arc voltou para as esferas de luz lá, o negócio dela, né? Traição de Jesus lá, que lá resolveu tudo, né? O Santo Sudário seria mesmo a veste do Cristo? Ó, a informação que a espiritualidade dá é que é mesmo, tá? O Sudário de Turim, né? Tem vários, né? Porque se você for na Europa vai ter uns 15 sudários diferentes, todos eles atribuídos a Jesus, né? Mas segundo a informação da espiritualidade, o Sudário de Turim é real, é o verdadeiro, né? Até porque o Sudário de Turim tem uma série de características muito interessantes, né? Primeiro porque eles já fizeram datação de carbono nele, que é um estudo, né, que eles fazem para poder fazer a idade, e deu umas 4 ou 5 idades diferentes, né? Porque ele tem um distúrbio energético lá nele, ele foi queimado, remendado, né? Serviu ele óleo, né? Segundo porque ele é a representação mais próxima e fidedigna do que é um homem crucificado, né? Até anatomicamente falando, né? Com a crucificação passando os cravos no pulso e não na mão, né? Aquela imagem de Jesus crucificado na mão, aquilo ali já foi provado que não era daquele jeito. A pessoa era crucificada por aqui, ó, né? Porque aqui a mão não rasgaria, né? Então, normalmente, entre esses dois ossos aqui, onde tem um nervo que mais dói no corpo, um dos, né? Era aqui que passava aquele cravo. E o corpo que estava no sudário, né? Que ficou lá impresso lá, né? No sudário, ele tem esses acertos anatômicos que o pessoal da época não sabia. Tem um monte de questão interessante, né? E o que acontece? O corpo ele ficou como se fosse uma foto 3D do corpo de Jesus no sudário, né? Por quê? Porque quando Jesus desencarna, o que acontece com o corpo dele? O corpo dele desmancha a nível atômico, né? É aquela luz que os soldados veem. O que é aquilo? A luz é o quê? Aceleração. A matéria de Jesus entra no estado que ela volatiza, ela vira luz. E quando ela vira luz, ela atravessa o sudário, aquela luz, e marca o sudário num desenho 3D do Cristo, que nenhum artista da Idade Média daria conta de fazer, né? Porque o sudário estava enrolado, né? Normalmente ele é enrolado assim, né? E tem uma série de questões interessantíssimas. Você vai lá, você lê a datação do carbono, o cara fala, não, ele é do século XVII, ele é do século XIV, ele é do século VIII depois de Cristo. A outra fala, não, mas a outra datação aqui deu que ele é 30 mil anos mais velho, né? A outra deu que é mais ou menos da idade. Então, assim, por quê? Porque tem uma questão, né, de energia ali que dá uns problemas, né? Até porque, como a gente falou, né, tem uma série de estudos aí sendo feitos que nunca chegam a conclusão nenhuma, porque o negócio ali é complicado mesmo, tá? Mas espiritualmente falando, a informação que a gente tem da espiritualidade é que aquele lá é o de verdade. Tanto é que Jesus, ele muda a representação dele na igreja depois do sudário, tá? Aquela imagem de Jesus de barba, né? Aquela coisa toda, foi por causa do sudário. Antes de ter o sudário, as pessoas representavam Jesus como um homem sem barba, né? Com uma aparência bastante parecida com um romano, né? Porque era, né? Não tinha imagem, né? Depois que aparece o sudário, que veio Jesus de cabelo comprido, barba, né? Então, assim, é bem interessante que aí toda a iconografia, ou seja, a forma deles representarem Jesus na igreja, modifica depois do sudário. Por isso que a gente vê o Jesus no filme de barba, aquela coisa toda, né? Que até era uma coisa muito comum na época, não? Um judeu que não usasse barba era considerado um homem de segunda classe, né? É a questão de símbolos, né, gente? Olha que interessante, né? O romano normalmente considerava a barba um símbolo de brutalidade, de primitivismo. Então o romano, né, nunca deixava a barba grande, ele sempre tinha a barba bem apagada, cabelo curtinho, né, até porque, né, tem um negócio de puxar o cabelo, né, então o cabelo curto o inimigo não tem como pegar para cortar sua garganta, né. Já o judeu não, o judeu falava que a barba era um símbolo, né, até os povos árabes ainda têm isso, né, apesar que não são o mesmo povo, né, o judeu e o árabe é diferente, mas um homem sem barba, para o judeu, era um escravo, porque o escravo raspava a barba. Então o judeu, quando ele via o romano, falava, esse cara, né, é igual um escravo, ficava fazendo chacota. E o romano, quando viu o judeu, falava assim, lá o homem das cavernas, lá o homem das cavernas não sentia assim, lá o primitivo, né, o homem brutal que parece um macaco, entendeu? Olha só, né? Culturas diferentes que valorizavam a aparência de forma diferente e estavam lá se chocando, né? Então, quando os romanos começaram a representar Jesus, né, foi lógico que eles começaram a representar Jesus dentro de uma estética romana, né? E aí lá pro século 13, 12, quando aparece o sudário, que eles veem aquela aparência de Jesus, né, mais próxima do real, né? Eles mudam a forma de representação do Cristo, né? Ah, tá. Queria que você falasse sobre essa questão da aparência física de Jesus, em virtude da região em que ele nasceu e viveu. É possível que ele seja tão diferente do que vemos nas imagens? Olha,
né, o que a gente sabe do sudário, vamos pegar, né, Jesus, o indivíduo que estava no sudário, né, do sudário do Turim, ele tinha 1,82 m de altura, tá? Ou seja, um gigante para os padrões da época, tá? Então você pensa o seguinte, um judeu da época de Jesus, a estatura média de um judeu era 1,60 m para baixo, tá? O Paulo de Tarso tinha 1,58 m, tá? Isso aí porque eles, né, tem umas representações, tem o corpo lá no Vaticano lá, né, o corpo sem cabeça, ninguém sabe da cabeça do Paulo, mas o corpo lá já deve ter desmanchado já, né, mas tem lá, né, eles têm alguns registros, né, e tem até registro lá, né, da iconografia da igreja que fala que o Paulo não tinha mais de 1,60 m de jeito nenhum, ele tinha 1,58 m, no máximo, né, ou seja, o Paulo é um nanico, o Paulo de Tarso é um nanico, né, mas era a média de estatura do povo de Israel. Os romanos também eram muito baixos. Os romanos não passavam de 1,70 m. Tanto é que quando eles iam para a guerra, normalmente aquele capacete que eles usavam que tinha um penacho em cima, para que era aquilo? Para dar uma ideia de que eles eram maiores, tá? O penacho no capacete, né, é igual ave, né, igual animal, né? Dá uma ideia, olha os gatos entrando, né? Dá uma ideia de que a pessoa é maior, né? Então o que a gente tem pelo sudário? Jesus tinha 1,80 m. Ou seja, Jesus era um gigante dentro do meio do povo. Então quando Jesus chegava, com certeza todo mundo reconhecia que ele era Jesus, né? Jesus tinha uma aparência caucasiana? Dificilmente, tá? Por quê? Porque Jesus ele era um semita, né? O semita é diferente do árabe, ou seja, Jesus não era árabe, ele era semita, tá? Existem várias etnias semitas. Se você entrar na internet hoje e digitar judeu, você vai ver uns meninos louro de olho azul, tá? Existia, na época de Jesus, judeu louro de olho azul? Existia, mas era raro. Tá? Ele tem mais porque depois eles foram para a Europa, né? Começaram a ter casamento lá com o pessoal da Alemanha, do norte da Europa, lá, então nasceu muito judeu de característica mais clara. Mas não era totalmente incomum, tá? Judeu ter olho claro, tá? Entretanto, né, segundo o que os espíritos falam, né, segundo até as representações, Jesus teria os olhos cor de mel, tá? Que é um castanho muito amendoado, assim, né? Mas, né? E Jesus teria uma aparência muito interessante, muito bonita, tá? Mas o que é bonito, tá, gente? Bonito para aquele padrão da época, né? Que eram pessoas extremamente mal cuidadas, né? Pessoas muito sofridas. Imagina um judeu da época de Jesus, o cara que é pescador, né? Era uma pessoa cheia de cicatriz, cheia de mancha, pessoa com uma vida sofrida. Pensa uma pessoa muito pobre, muito carente, que você olha às vezes uma mulher, já viu quando, né? A gente tá no Francisco de Assis, às vezes, a gente chega lá uma senhora carente lá, aí fala assim, quantos anos você tem, dona? Ah, eu tenho 43. Você olha assim e fala, que? Parece que tem 70, né? Porque tem uma vida sofrida, né? Jesus, como ele era um espírito mais equilibrado, né? Então algumas características físicas do povo dele ele tinha, né? Alguns espíritos falam que o nariz de Jesus era bem grande, como o nariz de todo judeu, né? O judeu tinha um nariz, né? A tendência do nariz do judeu ser aquela, né, nariz de tucano, né? Que eles falam, né? Então muitas vezes os espíritos falam, ó, o nariz de Jesus é desconcertante. Você olhava assim e falava, ah, esse cara não pode ser Jesus, não. Mas a aparência geral, o conjunto de Jesus era muito bonito, tá? Porque eles falam assim, ah, ele não tinha graça em si, está escrito lá no livro do profeta Isaías, né? A graça em si é outra coisa, tá, gente? Não é graça espiritual, não. É porque Jesus, ele não era uma pessoa, tá? Que gerava desejo nos outros. No campo sexual. É outra coisa, tá? Não quer dizer que Jesus era um homem das cavernas, igual muita gente pinta ele, não. Tá? Mas Jesus também não é artista de Hollywood, tá bom? Porque até o conceito de beleza nosso hoje, né, é um homem com traços praticamente femininos, né? Hoje, se a gente for lá analisar o que é um homem muito bonito, é um homem que tem uma estrutura física muito bonita, né? Uma musculatura equilibrada e o traço fisionômico quase que feminino. Aí o homem bonito. Na época de Jesus isso não entraria muito, né? Então, assim, é difícil a gente estudar, né? Essas questões, né? Mas algumas coisas a gente sabe que ele era mais alto que a média, né? Jesus, outra coisa, né? Que devia colaborar muito para a questão da aparência de Jesus. Jesus não ficava doente, né? Porque a doença é, acima de tudo, um sinal de desequilíbrio espiritual, tá? Não existe doença que não seja desequilíbrio espiritual ou alguma fragilidade espiritual a ser trabalhada. Um ser que não tem fragilidade nenhuma, ou seja, o organismo dele funcionava 100% perfeito, no sentido que, né? Jesus não ficava gripado. Jesus não, entendeu? Então, assim, Jesus não tinha cárie. Então, imagina, gente, você tá lá num lugar onde 90% da população não tinha os dentes. Ou tava tudo podre, por causa de, né, que os hábitos de higiene eram horríveis. Aí você tem lá um cara, né, com aparência normal, igual a nossa hoje aqui, né, com todos os dentes, né, sem cicatriz, sem mancha de varíola, de qualquer doença. Ele era bonitão demais, né, dentro do padrão daquela época.
né? Mas a aparência de Jesus importa? O que importa não é a aparência do Cristo. O que importa é a lição que ele deixou pra gente, né? Então o que vai acontecer? Na medida que Jesus entra no contexto europeu, os artistas europeus começam a representar Jesus com feições europeias. Até porque, né, o Michelangelo dificilmente ele viu algum semita, alguma pessoa da terra de Jesus. Os judeus que o Michelangelo conhecia eram judeus lá que já estavam miscigenados com os italianos lá 50 gerações. O Leonardo da Vinci nunca deve ter visto um semita original também. Né? O que ele conhecia de judeu devia ser aquele primo alemão dele lá, ou aquele professor lá, belga lá que ele tinha, que era judeu, então ele pegava o padrão daquilo ali que ele via. Então eles representavam com uma aparência, e é interessante, né, que você vê as obras de arte da Idade Média, até a forma de vestir, né? Quando você vê algumas representações de Jesus, ele está vestido como um homem da Idade Média. Por quê? Porque eles não sabiam nem como é que vestia, então eles representavam lá mais ou menos do jeito que eles achavam, né? E isso é muito interessante, porque isso vai dar pra gente um entendimento de que as questões espirituais são maiores. Por quê? Porque o que ficou de Jesus não foi a aparência, foi a essência do ensinamento. Isso que é imortal nele, né? Mas o Emmanuel tem uma carta do Emmanuel, né, do Publio Lentulus, que fala que ele era muito bonito, que segundo o Emmanuel, né, Jesus era a pessoa mais bonita que ele viu na vida dele. Só tinha uma pessoa mais bonita que Jesus, a mãe dele. A mãe de Jesus, Maria, né? Mas isso é o ponto de vista do Emmanuel. Vai saber, né? Porque às vezes eu acho alguém muito bonito e o meu vizinho aqui acha, nossa, você é doido, esse cara é feio, babu, né? Então isso é muito, né? A beleza do Cristo está no Evangelho, nas suas ações, na sua prática de amor. Todos os que tocaram ficaram sãos, né? Todos os que tocaram. Interessante, né? Quem toca em Jesus fica são. Aí vem a pergunta do Migo aqui, ó. A igreja que Pedro deu origem foi a igreja católica, a igreja de Tiago, a igreja ortodoxa, pois eles tiveram algum desentendimento? Não tiveram? Não. Na verdade, o Tiago e o Pedro sempre deram certo. O Tiago, eu estou falando Tiago, o primo de Jesus, né? O Tiago, que eles chamam de Tiago menor, tá? O Tiago e o Pedro, o Tiago ele foi o patriarca de Jerusalém, ou seja, o cara que coordenava a igreja de Jerusalém, o Tiago, que era parente de Jesus, tá? Ele era primo de Jesus. Ele e o irmão dele, que é o outro Judas, né? Tem 2 Judas, 2 Tiago, né? Então o pessoal vive confundindo. Tem o Tiago maior e menor, eles deram esse nome para poder separar os dois, né? O Tiago maior é o que é o irmão do João Evangelista, que via lá Jesus transfigurando, é aquele que morreu primeiro, tá? O Tiago maior é o que morreu primeiro. O Tiago, que eles chamam de menor, era um que era parente de Jesus, ele era filho da irmã de Maria, tá? E do irmão do José, interessante, né? Então ele era filho, ele e o Judas Tadeu, que eles chamam de Judas, filho de Alfeu, né? Aí eles transformaram Alfeu em Tadeu, olha como é que a gente muda, né? O vocabulário. Então esses dois, eles eram primos de Jesus, primos irmãos de Jesus, tá? Eles eram filhos da irmã de Maria e do irmão do José, né? Esse Tiago, né, ele era aquele Tiago que aparece lá no Paulo Estevão, é o Tiago que escreve a carta de Tiago, tá? Que fala lá da fé sem obras é morta, né? Esse aí, que era o primo de Jesus, tá? Primo primeiro mesmo, viveu com ele em Nazaré, conheceu, né? E assim, a gente tem até muita informação sobre ele. Mas o que acontece? A Igreja Católica nasceu mesmo 200 anos depois do Pedro. Tá? O Pedro ele foi para Roma em determinado momento da vida dele, porque ele foi expulso de Jerusalém. Né? Os judeus expulsaram, quando prenderam o Paulo, né? Tive uma perseguição muito grande lá. Né? O Paulo foi mandado para Roma. Alguns anos depois, o Pedro e o João Evangelista foram expulsos e ficou só o Tiago lá. Né? E aí o Pedro não tinha para onde ir, ele não podia ficar em Israel, ele foi para Roma. O Paulo falou, vem para cá, porque aqui nós podemos estruturar, né, as igrejas cristãs aqui, e você vem para cá, né? E o João foi para Éfeso, onde ele foi morar com Maria, mas o Pedro foi morar em Roma por causa do Paulo. O Paulo chamou ele, não, vem para cá que nós vamos dar um jeito aqui. Traz essa família que nós vamos... Né? O Paulo conhecia muita gente, o Paulo era um cara muito bem relacionado, né? O pessoal rico, poderoso, tudo gostava do Paulo, né? Porque ele tinha uma... Né? E aí o que acontece? A Igreja Católica, ela nasce depois, muito depois, tá? Tem um livro muito interessante para quem quer ver como é que nasceu a Igreja Católica, né? Que chama-se Esquina de Pedra, tá? Que conta a história lá dessa transição, né? Do cristianismo primitivo para a Igreja Católica, tá? Que foi um processo meio... O que aconteceu? A Igreja Católica ela nasce, né? Quando há uma fusão da religião romana com o cristianismo. Quando os imperadores romanos falam assim, ó, vamos transformar o cristianismo na religião de Roma, porque está crescendo muito, é um fator de unificação. Os romanos tinham muito isso, né? Os romanos eles pegavam a religião
que unificava e absorvia. Eles fizeram isso com a religião grega, né? Veio lá, né, a religião grega lá com seus deuses e tal, os romanos mudaram os deuses de nome, né? A Zeus vai ser Júpiter, Ares vai ser Marte, Atena vai ser Minerva, Afrodite vai ser Vênus, mudar o nome dos deuses ali, mas era a mesma coisa, a imagem, tudo igual. Só mudou o nome para ficar mais fácil para eles poderem pronunciar. Então os romanos tinham muito isso. Quando os romanos perceberam que o cristianismo falava muito com os escravos, com as pessoas simples, e era uma religião que ajudava a unificar, né? O que os imperadores romanos faziam? Vamos pegar esse negócio para nós. O que eles fizeram? Chamaram os líderes religiosos e falaram assim, a partir de agora, nós vamos ser cristãos. Aí os líderes eram puros, falaram, que você é doido, nós adoramos Júpiter. Falaram, não, preocupa não. Né? Nós vamos pegar os conteúdos da religião que vocês já têm e vamos juntar. Né? Então aquela imagem de Júpiter lá, você dá uma alterada naquela imagem lá de Júpiter, lá é Jesus, um barbudo lá, a mesma coisa, igualzinho. Né? Você vai pegar lá a deusa Vênus lá, vai botar um véu nela, igual é Maria. Entendeu? Então assim, o que aconteceu foi uma miscigenação religiosa, muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, com o candomblé. Quando vem a igreja católica e o pessoal do candomblé, os escravos, para não ser perseguidos, falam, não, Iemanjá é Maria, Oxalá é Jesus, ou Deus, né? Xangô é São Jorge. Fizeram uma junção ali para facilitar o processo, é isso que aconteceu. O que acontece muitas vezes é que algumas igrejas, né, se diziam herdeiras da tradição de determinado apóstolo, ou porque aquele apóstolo foi lá, né? Por exemplo, Éfeso, né? O João Evangelista viveu em Éfeso, então existe uma igreja do João Evangelista, tem uma casa de Maria lá em Éfeso. Se for na Turquia, né? Tem até um companheiro nosso aí que foi, né? Ele vai em Éfeso, ele vai na casa de Maria, onde Maria viveu com João, tem toda uma história ali, né? Se você for, por exemplo, lá na Espanha, né, tem lá Santiago de Compostela, lá que eles falam que é o caminho de Santiago, né? Que eu duvido muito que o Tiago foi lá alguma vez na vida dele, né? Mas criou a tradição que ele foi, né? Mas se você analisar historicamente o negócio, o Tiago nunca saiu de Israel, né? O Tiago, ele é morto pouco antes da destruição de Jerusalém no ano 70, né? O Tiago, ele morre na Casa do Caminho. Quando eles destroem a Casa do Caminho, né, que é até um dos motivos do Império Romano destruir a cidade de Jerusalém, tem uma questão espiritual muito profunda nisso aí, tá? Jerusalém é destruído porque destruíram a Casa do Caminho. Né? O Tiago era o último apóstolo de Jesus a morar lá, o Filipe tinha sido expulso, né, que é um dos apóstolos, o Pedro, o João Evangelista, que eram os 4 que viviam lá. E o Tiago já é idoso, né, cuidando da Casa do Caminho, aquela coisa toda. Ele era o povo da cidade, era apaixonado com ele, porque ele era muito religioso dentro da cultura dos judeus, né? Ele era um cara que seguia tudo ali à risca. Então o pessoal tinha aquilo com uma grande, né? E aí o que aconteceu? Chegou um governador romano novo na cidade, e para agradar os judeus, né, ele sabia que os judeus não gostavam de cristão, o que ele fez? Pegou o Tiago e mandou matar o Tiago, sem conversar com ninguém. E até os fariseus, doutor da lei, gostavam do Tiago. Então o cara naquela, não, vou agradar todo mundo aqui, vou matar uns cristãos aqui, porque eles não gostam de cristão, né? Quem que é o cristão da cidade? Tem o Tiago lá, não sei quem que é. Pega esse cara e passa a faca nele. E ele manda matar o Tiago. O Tiago é morto, garroteado. Negócio mais, né? Que amarrava uma corda assim, enrolando até pessoas se sufocar. E aí o que acontece? Quando isso acontece, a cidade inteira revolta. Revolta mesmo, tem uma revolta na cidade por causa da morte do Tiago. Eles destroem a Casa do Caminho, né? E mata o Tiago, né? Então você imagina, os próprios fariseus e doutor da lei gostavam do Tiago, né? Porque o Tiago era um cara que contemporizava com eles e tal, tem toda uma questão que depois nós vamos estudar sobre isso, né? E aí o que acontece? A revolta que já estava guardada há muito tempo explode. E explode em Jerusalém, na Galiléia, aquela coisa toda, e aí é o fim de Israel, que é quando Roma vai, no ano 70, lá tinha um general chamado Vespasiano e o filho dele, o Tito, né? Que depois o Vespasiano volta para Roma para ser imperador. Eu tô contando história demais aqui, né? E ele destrói Israel inteira. Acabou Israel. Acabou o judeu, acabou tudo, né? Os judeus que sobreviveram estavam fora de Israel. Bota fogo em Jerusalém, queima, salga o chão para não sobrar nada. Cria uma outra cidade lá chamada Cesarópolis, que eu acho que é o nome da cidade, lá no lugar de Jerusalém, né? E aí, por causa do Tiago, né? O último lá que sobra, né? Então assim, a chance do Tiago ter ido dar umas voltas na Espanha lá, ficar andando no caminho de Santiago de Compostela, é lenda, né? É lenda, né? O próprio Lutero brincava com isso quando ele estava encarnado, né? O Lutero, quando ele vai visitar ele está lá na faculdade que ele dava aula, lá em Ensberg, né? O Lutero era professor, né? Ele era professor de teologia. E ele brincava com o pessoal, falava assim, dos apóstolos de Jesus, né? Dos 12 apóstolos, 14 estão enterrados na Alemanha. Né? Dos 12 apóstolos,
14 estão enterrados na Alemanha. O que o Lutero falava? Por quê? Porque tinha 14 túmulos dos apóstolos na Alemanha. Tem lógica, todo mundo foi morrer na Alemanha, apareceu mais 2 ainda, né? Por quê? Porque a época do Lutero tinha muito isso, o cara cismava, aqui viveu um apóstolo, faz a igreja. Aqui andou, né? Tanto é que uma das, né, a briga do Lutero com a igreja, a questão das indulgências, né? Tinha um negócio das indulgências que era fantástico, tá? Era o pedaço da cruz de Jesus. O Lutero falava, se juntasse todos os pedaços da cruz de Jesus, dava pra fazer a Arca de Noé, que tinha lugar que tinha um pedaço que era a cruz quase inteira, né? E tinha 50 cidades que dizia que o pedaço da cruz estava lá. E sem contar as pessoas que tinham coleção particular de pedaços da cruz. Cravo de Jesus tinha mais de 1000 registrados. Os cravos que crucificaram. Nem se tirasse, se fosse colocando, né, era 3, né, que a gente sabe, né? Mas tinha mais de 1000 pela Europa. Registrado, não, esse é real, verdadeiro, autenticado, né? E aí o que acontecia? Quando o Lutero ia debater sobre isso com o pessoal, né, ele ia lá na academia lá da escola, juntava os alunos dele, né, ele gostava de tirar onda com a igreja, né, porque ele tinha um problema com isso, né, o Lutero é o Paulo, tá, gente? Não sabe, né? Ele falava assim, ó, tem um trem errado, como é que tem mais de 1000 para um cravo de Jesus, né? Aí os religiosos falavam o seguinte, que Deus era tão bom que tinha um milagre da transubstanciação das relíquias. O que acontecia? Você deixava um cravo lá de noite dentro da igreja, ele virava 15 depois para cada fiel ter o seu. Ou seja, o cravo reproduzia. Você deixava um pedaço de madeira lá de noite na igreja, né? E aí quando você chegava de manhã, tinha um monte de lasca da cruz lá para todo mundo que quisesse comprar ter o seu. Olha como é que Deus é bom. Todo mundo ia ter uma relíquia. Claro que isso era uma maracutaia, né, para poder vender as coisas, né, gente? Claro que sim, né? Espiritualidade não é perder tempo multiplicando cravo, né, coroa de espinho de Jesus, essas coisas, né? Pelo amor de Deus, né? Mas isso tem todo esse processo aí. A destruição do templo no ano 70 foi alguma questão de culpa coletiva? Eu diria que até que não. Foi uma coisa que Jesus cantou a pedra para eles, sabe, Diogo? Jesus falou para eles, falou assim, vocês vão ser destruídos. Por quê? Porque o judeu era um povo que não convivia, era um povo extremamente fanatizado, né? E o que acontece? Os judeus, eles tramavam revolta contra os romanos desde o dia que os romanos pisaram lá. Né? Os judeus não perceberam que o Império Romano lá ajudou eles muito. Né? Toda a estrutura que tinha em Israel foi construída pelo Império Romano. Né? Claro que o Império Romano era brutal, era violento, era uma coisa dominadora, é claro, né, gente? Mas se você pensar o seguinte, o Império Romano, ele no lugar, ele não tinha guerra. Porque dominava tudo, então ele não era do interesse que tivesse guerra aqui, que tivesse comércio, tivesse gente vendendo, comprando, para gerar imposto, é isso que os romanos queriam, né? Eles queriam expandir, né? E isso até para o evangelho foi bom, né? Porque imagina se cada país estivesse em guerra com outro, como é que os apóstolos iam viajar pelo mundo, ia ter expansão do cristianismo? Ia ter. O Império Romano era uma coisa, em algum aspecto, né, estrutural bom. O indivíduo do Império Romano já é outra história. E os judeus nunca engoliram isso, porque eles sempre foram muito nacionalistas. Né? E uma hora o trem explodiu. Né? Vamos dizer que a morte do Tiago foi um dos pontos que eles mesmo provocaram, porque o governador romano chegou lá achando que ia abafar, matando o Tiago. Né? Ele chegou e falou, nossa, vão ficar felizes demais comigo, matar esse velho aqui, ninguém quer saber desse velho, ele é cristão, ninguém gosta de cristão, os judeus não gostam de cristão, matar esse velho aqui. Né? Ele deu azar que ele pegou o único cristão que os judeus gostavam, que é o Tiago. Né? Se fosse o pó de taça, eles iam fazer até festa pra ir na rua, fazer até estátua pra ir, coisa que os judeus não gostavam, né? Se fosse o pó de taça que eles odiavam, né? Ia ser dia de festividade, ia ser recebido igual herói. Mas pegou o Tiago, não. O Tiago não, gente. O Tiago ele reza pra Moisés, o Tiago ajoelha, o Tiago lê a Torá, o Tiago gosta aqui dos rituais, o Tiago vai no templo todo dia, o Tiago cobra a cabeça, o Tiago lê aqui o mandamento do Senhor. O Tiago não, né? Mas nós estamos falando isso pra gente poder entender. Nós estamos aqui, gente, fechando, né? Na verdade, nós já fechamos o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Semana que vem nós vamos no capítulo 15. Mas nós estamos aproveitando aqui para conversar sobre algumas dúvidas que o pessoal tem, né, sobre esse processo religioso. Falamos lá da cidade de Turim, falamos da estrutura da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela nada mais é do que uma associação entre a estrutura religiosa romana com as crenças cristãs, juntou as duas coisas, né? E era muito interessante, né, no Esquina de Pedra, né, como é que eles contando a história, né, que era basicamente assim, ó, tinha uma comunidade cristã, né, perseguida lá durante quase 100 anos, né, então morria, né, tinha épocas de paz e de perseguição. O cristianismo nunca não era perseguido o tempo todo, não. Normalmente tinha uma época que a coisa acalmava, depois voltava a perseguição, matava um monte de gente. Era anos de perseguição e anos de paz.
E aí o que acontecia? Era muito comum, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo aqui. Tinha uma cidade lá de Éfeso. Aí lá na cidade de Éfeso, né, tinha um grupo de cristão lá, né, descendente lá das tradições lá do João Evangelista. Lá tinha lá o Atanásio lá, que era descendente, que era o cara que foi discípulo de João, né, que quando João Evangelista morreu, ele era um menininho. E ele escutou o próprio João Evangelista falando, aquela coisa toda, né? E era muito assim, né, gente? Né, morria um e aí o outro que estava escutando, às vezes um jovem, né, continuava. E aí o que acontecia? Essas comunidades eram muito, né, secretas e tal. Aí chega um determinado dia, imagina, né, que o pessoal fala assim, nossa, o cristianismo agora foi declarado religião do Estado. Que nós vamos ser perseguidos? Não, não tem mais perseguição, acabou, gente. Agora Jesus venceu, né? Todo mundo acredita em Jesus, que beleza, que felicidade, né? E todo mundo feliz, aquela coisa, todo mundo se abraçando, né? Venceu Jesus e tal. Passa um tempo, o que acontece, né? O templo da cidade, que era dedicado aos deuses, é transformado numa igreja para Jesus, né? Só que o que acontece? Como eram as reuniões nas igrejas cristãs e como é que eram nos templos? No templo, o sacerdote fazia um ritual, né, em homenagem dos deuses. Lá tinha um altar, sacrificava, aquela coisa toda. Eles adaptaram aquilo, né? E aí os cristãos foram convidados a participar. Os cristãos chegavam, né? E normalmente como é que eram os cultos dos cristãos? Eles conversavam, eles trocavam ideias, eles falavam de Jesus, faziam caridade. Era uma coisa aberta, não tinha um líder natural, mas não era uma pessoa ungida ali, que era só ele que falava. Quando vai para o templo, aquele sacerdote que a vida inteira adorou Júpiter, fala, não, agora vocês são cristãos, eu também sou, mas aqui é o seguinte, quem fala sou eu, você só escuta. E aí o Atanásio, que era um cara que conheceu o João Batista, o João Evangelista lá, que viu a Maria quando era criança, pegou ele no colo, né? Fala assim, não, tem um trem errado, não é assim não. Não foi assim que os discípulos me ensinaram, não. Isso aqui, esse templo, essas estátuas, isso aqui não é de Jesus, não. Isso aqui tá errado, esse negócio aqui. Não, mas isso aqui agora é de Jesus, gente. Olha aí, uma estátua de Jesus ali, ó. Esse negócio de João aqui é a igreja de João, que é agora o nome da nossa igreja aqui, do nosso templo. Igreja João Evangelista. Não, João Evangelista, você acha ruim entrar num lugar desse aqui, ó? Cadê os pobres? Cadê o estudo do evangelho? Não, eu vou falar aqui. Aí falava de Jesus, fazer todo o ritual igualzinho era dos deuses gregos, ou dos deuses romanos. E aí esse líder religioso fala, não, isso aqui não é evangelho, não. O que acontecia? Ele pegava o pessoal e falava, isso aqui não é cristianismo. Não, mas aí a coisa ia fervendo. Até que chegava um ponto que esse sacerdote, que chegou depois, né? Fala assim, não, sou a única pessoa que tem direito de falar de Jesus aqui. Vocês são hereges. Né? E aí o que acontecia? Dava um jeito de matar o Atanásio. Né? Matava o Atanásio porque ele era herege, porque ele estava errado, né? E era muito comum, né? Eles matavam esse líder, passavam um ano ou dois, eles davam o nome, faziam um estátua para esse líder, colocavam lá dentro da igreja e falavam assim, esse aqui é o nosso santo padroeiro da cidade, ó. Santo Atanásio, nós estamos aqui no nome dele. Lembra lá que é ele que conheceu Jesus, lá que conheceu João Evangelista, que Maria pegou no colo, então aqui nós respeitamos ele muito, né? Nós somos a tradição que veio dele, mas não é nada. Porque muitas vezes foram eles que mataram o cara, eles apropriaram do conceito. Isso não é a igreja católica ainda, tá, gente? Isso vai virar depois, né? Aí nós vamos ver aquela igreja medieval, né, sentada no poder, na pompa, no dinheiro, né? Aquela igreja onde o Francisco de Assis entra dentro da igreja, ele entra dentro da Catedral de Latrão, né? Catedral de Latrão, lá no Vaticano, né? Onde era a sede da Igreja Católica, era a Catedral de Latrão, não tinha a Basílica de São Pedro. O Francisco de Assis chega para eles, ó, nós queremos viver isso, ó. De graça recebeste, de graça dai, né? Nós queremos viver aqui, ó, não tem de dois alforjes, duas túnicas, né? Nós queremos viver assim na simplicidade, né? Distribuir o que tem. Ele leu o evangelho para os caras ficam matar esse nanico aí. O Francisco de Assis é outro nanico, né? Tinha 1,50 m, né? Quem que esse cara pensa que é, né? É o enviado de Jesus na Terra. Quem que esse cara pensa que é? Né? Tava lá com esse cara cheio de ouro, né? Coberto de roupa vistosa, lá, tudo lá. Os doutores da lei do futuro, né? Que é a mesma coisa do Sinédrio, né? Só que vestiu de Jesus, né? E o Francisco de Assis entra lá com os pés descalços, de barro, né? Com os mendigos que eram o seguidor dele, né? Que não era tão mendigo, porque era tudo jovem igual a ele, né? Mas eram mendigos ali na aparência e no sentimento, né? E o que o Francisco de Assis faz? Ele esfrega o evangelho na cara de todo mundo. Não com as palavras, não com a forma dele se portar. Porque quando o Francisco de Assis entra dentro da Catedral de Latrão, é como se Jesus estivesse entrando. A mesma simplicidade, o mesmo pé descalço, né? É o mesmo desapego da matéria, do poder. E aquilo lá é um tapa, um murro na cara da igreja.
Por isso que Jesus mandou o João Evangelista reencarnar. Falou assim, vai lá pra você mostrar pra eles o que é evangelho de verdade. Esses caras estão viajando. Eles viraram o Sinédrio 2.0, né? Olha que interessante. E aí hoje nós vemos isso repetido. Você vai ver, ó, né? O movimento protestante hoje. O movimento protestante hoje está debaixo das mesas. Poder político, ser prefeito, ser senador, ser sei lá o que, ganhar dinheiro, poder econômico, né? Tá precisando um Francisco de Assis reencarnar de novo e entrar dentro da igreja, aí descalço, aí de pé no chão, aí para falar as verdades. Ah, a gente fala assim, mas eu sou espírita. Mas a doutrina espírita também tá assim, né? Tem muito espírita que acha porque lê o livro, porque vê espírito, porque escreve, né? E não sabe o que é carregar uma cesta básica. Não sabe o que é escutar quem tá chorando. Não sabe o que é pegar um menino sujo. Não sabe o que é pegar um morador de rua, dar um banho nele, ajudar ele a tomar banho. Você sabe falar de tribuna, de palestra, né? Porque quando a gente se afasta do trabalho prático do Cristo, os discípulos de Jesus davam banho nos doentes. A casa do caminho, né? Olha só, casa do caminho, não é nem igreja. Depois mudaram o nome, né? Os historiadores chamam assim, a Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém é a Diabo 4. A Igreja de Jerusalém é a casa do caminho. Por que é a casa do caminho? Porque é onde as pessoas que sofriam eram atendidas em nome do Cristo. Tá? O pessoal não ia lá só para rezar, não. O pessoal ia lá para dar comida para quem tinha fome. Né? Aí você vai ver o que o Francisco de Assis fazia, juntava os leprosos tudo e levava para casa. Né? Aí ele não tinha nem casa. Ah, vou construir aqui. Ele foi lá na Pociúnculo lá e construiu lá um negócio para os leprosos. Né? Olha só como é que é o negócio. Né? Então a gente, poder, dinheiro, nós temos que acordar para isso aí. Né? Vamos lá, tô falando demais, né, gente? Desculpa. Como o Espiritismo vê o seguinte trecho, baseado no Evangelho Apócrifo de São Tomé. O reino de Deus está dentro de ti à tua volta, não em palavra de pedra ou madeira. Racha essa lasca de madeira e estarei lá, levando uma pedra e me encontrarás. Isso aí é um texto que isso aí é verdadeiro, tá, gente? Tá? Esse texto aí, realmente, Jesus falou isso pro Tomé. Isso aí, na minha opinião, né, e conversando aí com as fontes aí, com os amigos espirituais, do Evangelho Apócrifo de São Tomé inteiro, é a única parte que é verdadeira. Que é Jesus mesmo que falou ali, né? Mas como é que chegou lá? Tradição, a pessoa contando para outra, né? O Evangelho de Tomé em si, né? Ele é uma viagem na maionese, tá? Tem muita coisa ali que você fala, Jesus não ia falar um trem desse, pelo amor de Deus, né? Jesus fala, tem umas maluquices atribuídas a Jesus nesse Evangelho aí, que pelo amor de Deus, né? Não sei se é esse ou se é no Evangelho de Judas, que fala que Jesus transformava os meninos em porco, em ovelha, que Jesus ficava fazendo esse passarinho de barro, soprando vida neles e transformando eles bichos, né? Mas essa parte aqui, ó, tá? Isso veio do Cristo, pode ter certeza. Como é que chegou lá nesse evangelho, não sei, né? Mas isso aí, esse texto aí é do Cristo, né? E eu senti, qual que é o sentido disso? O reino dos céus é uma realidade de consciência. E essa realidade de consciência ela vai se materializar à nossa volta à medida que nós trabalhamos a nossa essência espiritual junto do Cristo, né? Olha só, o reino dos céus está dentro, o reino de Deus está dentro. E a nossa posição é de trazer esse reino dos céus para a matéria, dando feição material à obra do Cristo. Qual que é a feição material da obra do Cristo? Consolar e instruir. Não importa se é na igreja evangélica, na igreja católica, na doutrina espírita, não sendo de Umbanda. Importa consolar e instruir. Porque no final, né, quando a gente chegar no mundo espiritual, não vão perguntar pra gente se eu fui espírita, se eu fiz palestra, se eu tinha livro. É muito bom, muito legal. Tá, muito legal. Mas não é isso que transforma o ser humano, não. Transforma o ser humano é nossa sintonia com Jesus. E Jesus está junto daqueles que choram. Né? Todos os grandes espíritos que vieram na Terra encontraram Jesus no meio dos sofredores. Eu lembro da Madre Teresa de Calcutá, né? Quando a gente chamava Agnes, que é o nome verdadeiro dela, né? Ela estava lá no país dela, eu esqueci, ela estava na Inglaterra, né? Apesar que ela era Armênia, se não me engano, acho que ela era da Armênia. Então a noviça Agnes, lá no convento dela, lá na Inglaterra, decidiu, né? Foi chamada pelas companheiras dela para fazer uma viagem de turismo, vão passear, né? Olha só, vão passear, as freiras. Para onde nós vamos? Vamos lá para a Índia, né? Porque a Índia, se não me engano, ainda era colônia, tinha aquela coisa do Gandhi ainda acontecendo, mas não tinha libertado totalmente. Vai a Agnes, as amigas dela, pra Índia. Ficam uma semana, passeando, tirando, né? Vendo lugar turístico, aí as freirinhas, tudo passeando, né? Aquela coisa, né? Da terra não, né?
Quando elas estão voltando para o aeroporto, para ir para a Inglaterra, né? A Agnes passa no meio de uma multidão de desvalidos hindus, né? É muito comum isso na Índia, né? Muita gente passando fome, aquela coisa, até por causa da questão do karma, né? Que eles acham que a pessoa tem que sofrer, né? Não pode ajudar ninguém, porque o karma do cara é sofrer, se você ajudar, você tá tirando o karma dele, né? E ela passa no meio daquela multidão e ela lembra que quando ela era criança, ela escutou a voz do Cristo chamando ela para a igreja. E viu Jesus. Ela tem uma visão de Jesus, né? Por isso que ela ficou freira. E aí quando ela tá lá na Kombi, né, para voltar para o aeroporto, o que acontece? Passa aquelas procissão hindu, aqueles negócios lá, e a Kombi fica parada, a Kombi das freiras lá, né, que tinha um mosteiro delas lá também. Ela desce da Kombi, porque o que acontece? Quando ela tá na Kombi, ela vê um homem passando, ela vê Jesus andando no meio dos sofredores lá, do pessoal lá, daqueles pobreza, a maior pobreza que você pode imaginar é naquele lugar. E ela vê Jesus andando no meio daquele povo. O que ela faz? Ela abre a porta e vai atrás. Ó, Jesus está ali, eu vou lá. Né? Para quem não sabe, a Madre Teresa é a reencarnação da Maria de Magdala, tá, gente? Tá? Maria de Magdala, aquela lá, né? Primeiro que viu Jesus, é a Madre Teresa de Calcutá. É o mesmo espírito. Tá? E ela desce da van e vai atrás. Jesus está ali. E ela encontra Jesus diante de um moribundo. Né? E... né? Na hora que ela aproxima dele, Jesus está ajoelhado perto do moribundo lá, e o cara morrendo de fome lá, tremendo, esqualho lá, sem comida, né? Aqueles idosos hindus lá, né? E Jesus só olha para ela. Tipo assim, entendeu, né? Ficou para sempre. Entendeu? Ela não voltou para Inglaterra. Voltou para Inglaterra para visitar, para fazer divulgação, aquela coisa também depois, né? Então a Agnes ali, né? As irmãs amigas dela dão tchau e ela fica. Ela volta lá para o mosteirozinho dela lá, que tinha uma filial lá, e fica. Um trabalho de amor que ela fez. Né? Para depois que ela desencarnou, né, o pessoal falar que ela vendia as coisas, que ela queria que os outros ficassem pobres para sempre. Né? Todo mundo que faz o bem é denegrido, né? Já parava para pensar nisso. Né? Claro que alguns, né, existem companheiros que fazem o mal em nome do bem, né? Que falam que estão fazendo o bem. Né? Mas normalmente os grandes espíritos, as grandes entidades espirituais, o que acontece? O amor e o desprendimento deles é tão grande que a gente não entende. Então, quando a gente vai estudar, ou quando um estudioso, um jornalista, alguma coisa, a pessoa não entende como é que uma pessoa pode ter uma vida dessa. Largar tudo para viver aqui no meio de um povo que nem gosta dela, porque o pessoal via ela como intrusa, tá? Muitas vezes ela ia ajudar os pobres lá, os pobres xingavam ela, porque estava atrapalhando o karma deles. Né? Eu tenho que morrer de fome aqui mesmo, tá me dando comida, você tá me atrapalhando, velho. Sai daqui. Né? E ela ia lá e dava, né? Interessante, né? Mas, gente, nós estamos terminando o nosso estudo de hoje, né? Semana que vem nós vamos para o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Lembrando a todos, né, meus amigos, que a gente amanhã tem um tratamento espiritual às 8 da noite, né? Quem puder nos ajudar, nos colaborar, nos participar, né? Fazer prece com a gente na hora, vai ser muito bem-vindo, né? A gente tá aí na eminência aí do primeiro livro do nosso querido amigo Lucas, aí já tá, né, na editora lá, né, deve entregar essa semana, né, lá dos nossos amigos, a Gisele, né, e o Fábio, né, tô agradecendo isso porque, né, tem que agradecer, sem contar tantos outros aí que nos ajudaram com isso, né, e a gente vai divulgar esse livro aí, que a gente vai usar os recursos dessa obra aí, né, que advirem dessa obra, para o trabalho que a gente está querendo iniciar, né, com as crianças autistas, né, que é uma dos nossos objetivos aí a médio prazo, se Deus quiser, né? O Lucas, né, nos deu esse empurrão aí com as obras, né? Então, assim, a gente vai começar a editar alguns livros aí, claro que tudo de maneira muito alternativa, né? Porque não tem nenhuma editora, essas coisas assim, porque é caro, né? Então a gente vai ver alguns companheiros de cidades diferentes que queiram, né, distribuir pra gente, nos ajudar, né? Já tem um companheiro lá no Rio, já tem um pessoal lá em São Paulo, né, que vai distribuir pra gente, já tem os, né, então quem quiser o livro que for de Rio, de São Paulo, né, ou de algum lugar, assim, me fala, pra mim ir anotando os nomes, tá? Pra gente passar pra essas pessoas que estão mais perto. A gente vai mandar tudo pra uma pessoa só pra ficar mais barato o frete aí, né, distribuir por perto é mais fácil, tá? Mas isso aí até o final da semana aí a gente vai fazer né, tendo o livro em mão, né, imprimindo lá com a Gisele, o pessoal chegando pra gente fazer uma live, assim, mostrar, né? A gente vai falar bem disso aí, né? O objetivo desse livro, como a gente falou, é trabalho das nossas crianças com autismo, tá? Pessoal, boa noite a todos, né? Queria agradecer a todos que estiveram conosco aí, né, Alan? O Alan tá aí, né? Eu vejo o Alan e fico feliz, né? A carinha do Alan, cheio de amor pra dar, né? Então vamos fazer a nossa prece final. Quer fazer pra nós, Alan, por favor?
Nesse momento, nós abrimos mais uma vez os nossos corações para entrar de uma maneira muito especial em contato com a espiritualidade amiga e com Jesus. Permita-nos, Senhor, que nós busquemos sim o conhecimento, que nós busquemos compreender o Evangelho, compreender a história daquele tempo, porque todas essas coisas nos ajudam a crescer intelectualmente, mas que não apenas cresçamos intelectualmente, não perdendo, porém, o trabalho, o servir, o amar, o ajudar, porque isto é o mais importante. Se o estudo nos prepara e nos inspira, o trabalho é que é verdadeiramente a nossa mostra de que somos cristãos. Que o Senhor possa abençoar todos os lares que estiverem em contato conosco nessa noite, nesta live, e possa abençoar a todos estes, que não por acaso venham às nossas mentes nesse momento, onde quer que eles estejam, recebam a nossa contribuição de muita paz e muito amor. Que tua luz, Divino Mestre, permaneça conosco, que estejamos nós sempre em contato com ela. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, boa noite. Até amanhã, 8 horas. Nós temos aí o tratamento espiritual, se Deus quiser e permitir. Microfone fechado, Marcelo. Tá. Tô dando boa noite pro pessoal. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.